não sou diferente de você, ainda que você não consiga ver, ainda que o mundo não possa compreender. Meu nome é Nathalie, os integrantes do meu grupo são a Priscila, a Thalita, a Gislene, a Rosa e a Cristina. Esse semestre nós vamos estar falando sobre a inclusão de crianças especiais na escola e o título é A Criança Imperativa, um olhar para a inclusão, tá? Eu vou estar falando um pouquinho o que é o TDAH, é a dificuldade de aprendizagem de natureza neurobiológica. O transtorno é uma condição mais comum durante a infância e a adolescência, que pode prejudicar o rendimento escolar, né? Especificamente em relação à leitura, à escrita e à matemática dentro da escola, tá? As características mais comuns de quem tem o transtorno de déficit de atenção, como a hiperatividade, né, que é o TDAH, são notas baixas, a adaptação ao ambiente escolar, e é difícil o comportamento e também é bem desafiador, tá? São vistos por alguns profissionais da educação como alunos problemáticos, né? Eles acham que os alunos são problemáticos e fazendo com que o aluno seja visto simplesmente como bagunceiro ou preguiçoso, né? A primeira coisa que as pessoas falam quando a criança é muito imperativa, fala: nossa, essa criança não tem jeito, essa criança é bagunceira, essa criança, nossa, a mãe não dá educação, né? E muitas das vezes adotar um comportamento de tirá-los da sala de aula ou acaba ignorando o aluno, falar: isso daí não tem jeito, eu vou ignorar, né? E a maneira mais fácil de tentar restabelecer a ordem de sala de aula. Então, às vezes o professor não tem paciência e acaba tirando o aluno dentro da sala, tá? Por isso, se dá a importância de ser corretamente diagnosticado e ser tratado para que não atrapalhe o desenvolvimento escolar, né? Então, quanto mais cedo a gente descobrir, mais cedo a gente pode cuidar das nossas crianças. Boa noite. Educação inclusiva tem por finalidade garantir o direito de ensino às pessoas com necessidades especiais. Os alunos com déficit de atenção e hiperatividade precisam de atenção especial para facilitar seu processo de aprendizagem. As aulas devem ser planejadas visando a inclusão dos educandos no processo de dificuldades. Devem ser valorizadas as potencialidades dos alunos e não as dificuldades. O pedagogo deve buscar apoio, quando necessário, de outros profissionais, como neuropsicólogos, especialistas e também da família, para o atendimento das necessidades dessa criança. O pedagogo deve atuar de forma flexível e comprometida, demonstrando vontade de trabalhar com o aluno. Isso demanda tempo, energia e esforço extra, considerando que o aluno precisa ser escutado e necessita de apoio. A comunicação entre a família e a escola deve ser permanente. O sucesso do trabalho junto aos alunos depende do apoio e cooperação e uma comunicação efetiva com os pais. O sistema de educação tem que ser inclusão, ou seja, pessoas deficientes ocupando o mesmo espaço e trocando o que cada uma delas tem de melhor através da convivência. Por outro lado, esse sistema deve disponibilizar os atendimentos necessários para garantir o pleno desenvolvimento do aluno. Além de possibilitar o trabalho do professor, vale salientar a importância do trabalho integrado entre os pais da criança, professores e outros profissionais, permitindo à criança a incluir-se de forma organizada e estruturada em seu cotidiano, criando possibilidade de ter uma vida socialmente produtiva. A Lidiane vai estar falando um pouco sobre hiperativismo. Ela tem um filho de 2 anos que foi diagnosticado com hiperativismo de grau leve a moderado. E ela vai estar contando um pouco a experiência dela com o filho dela. Assim como você, amigos sem igual. Olá, meu nome é Lidiane, tenho 30 anos, sou mãe do Enzo, de 2 anos e 9 meses. Bom, eu vou tentar resumir sobre como é conviver com uma criança com hiperativismo. Bom, o principal, diálogo. Nós precisamos conversar muito com o Enzo, ter muita paciência de conseguir chamar a atenção dele para conversar. O Enzo ele foi diagnosticado com hiperativismo de grau leve a moderado, com diagnóstico confirmado aos 2 anos. A gente começou a observar que ele tinha um pouco de agitação aos 6 meses, mas o diagnóstico mesmo final
veio aos 2 anos. Bom, 1 ano e 6 meses eu incluí o Enzo na escola por recomendação médica e incluí ele em algumas atividades para a gente tentar fazer ele gastar energia e também ter um envolvimento com outras crianças. Qual foi a nossa maior dificuldade na escola? Bom, o Enzo conseguir focar nas atividades com as outras crianças. Então, nós tivemos diversas vezes que eu tive que participar da aula com ele na escola para poder ensinar ele, dar segurança para ele ficar quietinho e conseguir focar na aula com as crianças. Em casa, bom, o Enzo ele é extremamente agitado, ele demanda muita atenção. Hoje a gente, com a base de muita conversa, castigo, isso é uma coisa necessária porque uma criança com hiperativismo, ela perde até o senso do limite. Então, o meu médico me recomendou 2 minutos de castigo, muita conversa, baixa, olho no olho, explica pro Enzo o que não pode, o que pode. Pra, na hora da refeição, ensinar ele poder comer sozinho é muito difícil porque ele é muito agitado, até pra comer, pra dormir, pra atividades normais, aulas online, humanamente impossível. Como que a gente faz? Em parceria com a escola, a gente faz uma aula breve, onde a atividade pro Enzo é diferenciada. Hoje a gente tem uma parceria muito legal com a escola. A escola entende hoje do diagnóstico do Enzo, que é do hiperativismo, e por conta disso a gente tem muito apoio deles, inclusive com as professoras na sala de aula. Porque é muito difícil para as outras crianças que, assim, não têm hiperativismo, conseguir conviver até, porque eles são mais tranquilos, eles são mais entendem melhor o momento de descanso, e para o Enzo ele é difícil para ele pegar no sono, é difícil para ele concentrar, até mesmo para dormir. Então, assim, o Enzo, a gente tem uma rotina de para poder dormir, ele precisa realmente que eu esteja ali, que eu converse com ele, eu tenho que explicar: filho, você está cansado, você precisa descansar, agora é hora de dormir. Então, assim, realmente é um processo bem delicado. No começo foi muito difícil a adaptação, tanto pra mim quanto pra ele, eu tenho certeza. Porque eu sempre fui muito tranquila e tive uma filha muito tranquila. Então veio o Enzo assim, super agitado, uma criança assim que assim, realmente ligada nos 220. E pra eu conseguir driblar aquilo foi muito difícil pra mim também. Claro que a gente sofre, porque a gente não entende, né? O que tá acontecendo? Por que você não pode ficar quietinho assistindo uma televisão, assistindo um desenho? Por que você não consegue pintar um desenho igual uma criança que pega um lápis e vai pintar? E assim, o Enzo ele não consegue fazer esse tipo de atividade, é bem difícil. Então a gente tem que ficar alternando atividades. As atividades do Enzo tem que ser breve, tudo tem que ser muito rápido, porque o Enzo não consegue ficar muito tempo em uma única coisa. Então esse foi um grande desafio para a escola também, mas eu consegui. A professora hoje ela entende, na hora da atividade ele tá sempre com o Velotrol, balançando, ou ele fica com alguma coisa que ele possa ficar apertando, isso ajuda muito ele. Em casa, na hora da refeição, o que a gente tá fazendo, o que a gente costuma fazer? Ficar conversando, puxando um assunto com ele, mostrando pra ele que aquilo tá legal, que aquilo tá gostoso, pra ele poder se distrair e ficar nessa atividade. Então essa é um desafio que a gente tá conseguindo vencer. Essa atitude da gente conversar tem ajudado muito. Porque eu olho na altura dos olhos dele e eu explico o que aquele momento precisa ser feito, o que ele precisa entender naquele momento. Olha, agora a gente não pode brincar, agora você não pode fazer isso. O Enzo, por muitas vezes, ele tinha comportamento agressivo. Por quê? Uma criança com hiperativismo, ela é até mal compreendida. As pessoas, elas não entendem, então ela acabava, pra chamar atenção, pra tentar fazer alguma coisa, ela acabava ficando agressiva. Por vezes ele jogava as coisas, gritava, ou ele batia mesmo com a mão. E assim, pra chegar hoje ao ponto de que não precisa bater, não precisa se alterar, é tudo à base de conversa. Hoje o Enzo ele tá bem melhor, a gente tá conseguindo driblar isso em parceria com escola, pediatra, família, amigos. A gente tá conseguindo uma evolução muito legal. Hoje eu digo que uma criança com hiperativismo, ela é mal compreendida,
Mas a partir do momento que você conhece, se dá a oportunidade de conhecer, você visualiza o quanto especial também estar com aquele momento que aquela energia que a criança tem acaba sendo dividida com você. Então acaba virando uma troca de energia, que é o que eu tenho hoje com o Enzo. Ele realmente, ele me dá um pouco da energia dele e assim a gente consegue driblar, e tem sido bem tranquilo agora o processo, porque a gente já está bem adaptado, tanto eu quanto ele, família, escola e amigos. E é basicamente isso. Nós dois podemos ser, sou sim especial, assim